Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso bolo caseiro de laranja e limão com banana com canela. Muito fácil, muito simples de fazer. Então nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são 4 xícaras de farinha de trigo, 5 ovos, 200 ml de suco de laranja, suco de meio limão, 4 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento em pó, 2 bananas pratas, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher pequena de canela em pó, né? Aquela colherzinha de café, né, que a gente fala, de canela em pó, tá? Agora nós vamos para o preparo. Você vai bater primeiro o açúcar, a manteiga e os ovos, tá? Esses 3 ingredientes primeiro. E tá vendo a manteiga amolecida? Porque facilita e isso ajuda o bolo a ficar mais fofinho. E você vai bater esses 3 ingredientes. Aí depois você vai acrescentar a farinha aos poucos, tá? Vai batendo aos poucos. Aí acrescentou a farinha aos poucos, bateu. Aí depois que você misturou, aí você vai acrescentar o suco da laranja, tá? E depois você vai acrescentar o suco do limão. E você vai ver que depois essa massa você vai sentir no finalzinho aquele sabor do limão. Aí você vai fazer o quê? A parte você vai misturar, você vai cortar bananas em rodelas e vai misturar o açúcar com a canela, tá? E você vai misturar com a banana suavemente, com uma colher, tá? E depois, o que você vai fazer? Antes de colocar na massa, você vai acrescentar primeiro o fermento, tá? As 2 colheres de sopa de fermento. Aí você acrescentou, misturou suavemente, aí sim, aí você vai acrescentar as bananas com açúcar e canela. Vai ficar saboroso e mistura também suavemente, tá vendo? Assim como você tá vendo aí no seu vídeo. Aí depois você vai colocar numa forma untada, tá? Com manteiga. Se você quiser colocar farinha, untar com farinha também, pode colocar farinha. Só manteiga já é o suficiente. Você vai levar ao forno pré-aquecido em 180 graus, tá? Por aproximadamente 50 minutos e tá aí o resultado final. Eu usei a forma de número 28, forma redonda, né? Essa aqui, que pode soltar o fundo, número, mas também pode botar a forma sem ter que solte o fundo, não tem problema não, tá? E forma de número 28. E tá aí o resultado final e o bolo fica crocante, fica macio, tá? E saboroso, porque a banana dá um toque todo especial com a canela. Então tá essa receita saborosa desse bolo de laranja com limão, tá? E banana com canela e açúcar. E como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. É o Salmo de número 142. Salmo de número 142, versículo, vou ler 2 versículos, tá? Vai ser o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. E o título desse salmo diz assim: oração no meio de um grande perigo. Essa é uma oração que Davi fez, um momento muito delicado que ele vivenciou. E eu gosto desse posicionamento de Davi, porque ele fala assim: com a minha voz, é a arma que ele tinha, o instrumento que ele tinha, clamei ao Senhor. Ele era um homem de guerra, mas naquele momento ali, ele se colocou diante do Senhor. Em todos os momentos, Davi ele se colocava diante de Deus. E aí está o segredo de uma vida abençoada. Quando nós colocamos tudo diante do altar de Deus, quando nós clamamos a Deus, quando nós suplicamos a Deus, quando nós oramos ao Senhor, colocando todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que tem nos afligido, que tem nos preocupado, que tem nos angustiado, muitas vezes até tentando tirar o nosso sono. E quando nós colocamos diante do altar de Deus, quando nós colocamos, levantamos a nossa voz em oração a Deus, tenha certeza que Ele ouve. Ele ouve as nossas orações. E foi o que Davi fez
Davi ele derramou diante do Senhor, ele foi muito sincero. Davi ele era muito sincero. Aí diz assim, ó, derramei a minha queixa, no versículo 2, perante a sua face, e expus-lhe a minha angústia. E é bom essa sinceridade. Quando nós falamos com o Senhor e declaramos a Ele tudo aquilo que nós estamos sentindo, se é tristeza, se é preocupação, seja a situação que for que esteja vivenciando, quando nós esse relacionamento de pai e filho, e você poder conversar, não, não, mas Deus é um ser supremo que está muito longe, muito distante. Ele é pai, ele é Deus, mas ele é pai. E ele quer ouvir a sua oração, ele quer ouvir a sua súplica. E pode ter certeza que ele vai estar respondendo, ele vai estar te direcionando, ele vai estar te fortalecendo. Só quando a gente ora, quando a gente abre a nossa boca para falar com o Pai, quando a gente termina a nossa oração, a gente já sente paz, a gente já sente uma diferença. A gente sente assim que Deus, você sente uma tranquilidade. É muito bom, faz bem para a alma, faz bem para nossa mente, para o nosso corpo, quando nós falamos com o nosso Pai. Né? Aliviar as cargas, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.